Olá! Neste vídeo, vamos aprender sobre a história da Tailândia, da maneira mais fácil de entender e lembrar. Vamos começar imediatamente. Arqueólogos encontraram evidências do Homo erectus, mostrando que os humanos estão presentes na Tailândia desde pelo menos 500 mil anos atrás. Em seguida, estão os artefatos de pedra com 40 mil anos. As ferramentas na caverna têm de 3 mil a 18 mil anos. Assim, o povo tailandês apareceu há muito tempo. No entanto, é interessante que os historiadores digam que a origem do atual povo tailandês remonta ao povo Thai na China, que migrou por volta do século VIII d.C. Por que eles afirmam isso? A resposta é: os pesquisadores analisaram a língua tailandesa. Nele, eles descobriram que o tailandês emprestou muitas palavras de Thai no Gongsi moderno. E também há um evento na história que confirma isso ainda mais. Foi no ano 722, na China, que havia uma força rebelde chamada King Naniue, que queria derrubar o governo. Mas essas pessoas foram rapidamente dispersadas e tiveram que fugir para o sul. Quando eles foram para o sul, chegaram à terra da atual Tailândia. É possível que também houvesse nativos aqui, muitos reinos de muitos grupos étnicos foram estabelecidos. E, claro, eles também lutam pelo poder. Isso durou centenas de anos. O mais proeminente é o Império Sukhothai, nascido em 1238. É considerado o reino dominante entre os reinos da Tailândia. No entanto, cerca de 130 anos depois, Sukhothai caiu e Ayutthaya nasceu. Este é o verdadeiro império que domina a Tailândia. O reino de Ayutthaya é considerado um dos reinos mais prósperos do Sudeste Asiático. Até mesmo a cidade de Ayutthaya é considerada a maior cidade do planeta, com uma população de mais de 1 milhão de pessoas. Por que eles são tão desenvolvidos? Isso porque eles têm uma política de portas abertas e negociam com a Europa muito cedo. Os holandeses e portugueses são amigos comerciais próximos da Tailândia. Durante esse período, o maior problema da Tailândia era seu inimigo birmanês. A Birmânia regularmente trazia tropas para invadir o Sião, e os dois países lutaram entre si por centenas de anos. As guerras duraram 400 anos, a Birmânia venceu. A Tailândia falhou miseravelmente. Sua capital foi totalmente incendiada pelos birmaneses, deixando quase nada além de uma pilha de escombros. Mas enquanto quase não havia esperança para os siameses, um herói surgiu. Ele é descendente de chineses, seu nome é Taksin. Em exatamente um ano, Taksin conseguiu reunir seu exército e derrotar o exército invasor birmanês. Taksin ascendeu ao trono, que agora é conhecido na história como Taksin, o Grande. Taksin é realmente uma pessoa talentosa. Ele não apenas reconstruiu com sucesso um país reduzido a escombros pelo exército birmanês, e ele também derrotou os rebeldes. Torne o Sião muito poderoso e rico. Mas talvez por muita pressão, no final da vida enlouqueceu, declarou-se santo e exigiu a construção de um templo. Essa loucura pagou com sua vida. E quem fez isso foi um general chamado Chakri. Chakri assumiu o trono em um golpe de estado, condenou o rei Taksin à morte e ao mesmo tempo criou um expurgo sangrento de todos os príncipes do antigo regime, para garantir que ninguém se oponha. E graças a isso, sua linhagem governou a Tailândia desde então até hoje. E ele é o rei Rama I. O rei Rama I também é quem trouxe a capital da Tailândia para Bangkok. Durante o período de Rama I, o Sião teve dois grandes negócios estrangeiros. Esses são a Birmânia e o Camboja. Ao longo de centenas de anos, a Birmânia continuou a tentar invadir o Sião, embora tenha falhado em grande parte. O Camboja era originalmente um reino que ganhou poder entre o Sião e o Vietnã. Nos estágios iniciais da ascensão de Rama I ao trono, o Camboja tornou-se parte do Sião, porque naquela época o Vietnã estava em conflito interno. Mas quando o rei Gialong subiu ao trono, o Vietnã continuou a se mudar para o Camboja para lutar pelo poder com o Sião. No momento em que o rei Rama III ascendeu ao trono, grande parte do Vietnã havia derrotado o Sião no Camboja. Quando o rei Rama III morreu, o rei Rama IV ascendeu ao trono. Ele é uma pessoa muito especial. Ele é um monge, vagando por mais de 26 anos. E ele era muito bom, bem versado tanto na ciência budista quanto na ciência ocidental. Ele se comunicava e trocava cartas regularmente com o Papa e os líderes ocidentais. Enquanto praticava o budismo, sua família o forçou a se tornar rei, então ele se tornou o primeiro rei da Tailândia que sabia falar inglês. Os descendentes do rei Rama sempre foram enviados ao ocidente para estudar. Durante o período em que a Grã-Bretanha invadiu a Birmânia, a França invadiu o Vietnã e o Camboja, os líderes do Sião perceberam que o país deveria mudar de acordo com a forma como os países ocidentais operam. Caso contrário, o país cairá na mesma situação dos países vizinhos. Em 1855, navios britânicos apareceram à foz do rio tailandês com canhões. O rei da Tailândia reconheceu que a Birmânia é um grande país que se especializou em invadir seu próprio país, mas também em ser invadido pela Grã-Bretanha. Nosso país não será capaz de derrotar a Inglaterra. Assim, o rei Rama IV fez um acordo com a Inglaterra pelo Tratado de Bouvres. Com o conteúdo: abolir o monopólio real no comércio exterior, abolir os impostos de importação e dar à Grã-Bretanha os termos mais favoráveis. Significa: a família real tailandesa aceita perder sua mais importante fonte de renda em troca da independência.
A Tailândia continuou a fazer concessões quando assinou mais tratados com a Áustria-Hungria e a Prússia. O Sião também aceitou cortar as terras do Laos para a França em troca da paz, em 1896. Na Primeira Guerra Mundial, para agradar a Grã-Bretanha e a França, a Tailândia declarou guerra à Alemanha, mas basicamente foi apenas uma formalidade. Na Segunda Guerra Mundial, a Tailândia havia declarado neutralidade, até que o exército japonês se aproximou e ameaçou, ou a Tailândia foi capturada pelos japoneses ou a Tailândia emprestou terras ao Japão para as tropas da estação. E a Tailândia afirma estar do lado do Japão. Logo depois, a Tailândia declarou guerra aos Estados Unidos. No entanto, os Estados Unidos expressaram a atitude de que a Tailândia é uma marionete do Japão, por isso se recusa a entrar em guerra com a Tailândia. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, o Japão perdeu a batalha. Embora esteja do mesmo lado do Japão, a Tailândia não é considerada inimiga pelos Estados Unidos. E assim, a Tailândia se tornou aliada da América até hoje. Acabamos de aprender sobre a história da Tailândia. O que você acha desse país?